A reforma tributária aprovada pelo Senado é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a reforma tributária é aprovada no Senado e a pergunta principal sobre o tema é: o texto que passou é um retrocesso? Sim, ao contrário do apregoado pela mídia, que simplificar o sistema tributário, complicou milhões de vezes. Começa por quebrando o princípio federativo. Se o Supremo Tribunal Federal for aquele Supremo de 10 anos atrás, certamente declararia a inconstitucionalidade pela afronta ao artigo 18, que assegura autonomia e independência aos estados e municípios. Quer dizer, a reforma tirou o imposto de maior arrecadação do estado e o imposto de maior arrecadação do município. Concentrou tudo em mãos da União, isto é, lei complementar. Lei complementar, quem elabora é a União, entendeu? Então, os estados e municípios só podem fixar suas alíquotas, mais nada. Isso não há competência tributária. Competência tributária pressupõe o poder de instituir o imposto, traçar a política de tributação, exacerbando ou diminuindo a carga tributária, instituindo até isenções, coisa que não tem. Ele só pode arrecadar e apropriar o produto da arrecadação conforme manda a lei federal. Doutor, que eu acho que a tributação aí varia hoje por tipo de produto, né? E o que a gente vê é a indústria alterando características do que se produz para obter alíquotas, digamos assim, mais favoráveis, né? Aí o bombom vira bolacha, o hidratante de corpo vira loção desodorante, aquela confusão. Isso vai acabar com a reforma aprovada, doutor Quioche? Pois é, essa diversidade de regime tributário para diversos setores, inclusive para produtos, é que levou a elevar a alíquota básica. De 25 foi para 28,5, entendeu? E tanto são os setores beneficiados com tributação especial que aqueles que ficaram por fora da tributação especial têm que pagar mais. E o setor de serviço foi equiparado ao setor industrial, ao setor comercial, que tem várias etapas de circulação de produtos, o que não acontece no setor de serviço. Então, é uma afronta ao princípio da isonomia. Uma segunda afronta ao princípio da isonomia. Deram para agronegócio um desconto de 60%, quando o agronegócio tem dezenas de insumos a serem creditados. É adubo, é inseticida, é semente, é despesa de plantação, despesa de transporte. E o setor de serviço, ele só tem a tinta e o papel de impressão, mais nada. E recebeu apenas 30%. É uma segunda violação do princípio de isonomia, entendeu? Então, Doutor, devia ser o contrário. O profissional liberal ficar com 60% e o agronegócio com 30%. Eles inverteram o princípio da isonomia. Esse governo não fez absolutamente nada, nada certo. Inventou o tal de cashback, que não tem nada a ver com direito tributário. Isso é matéria de direito financeiro, entendeu? Vai congestionar o já abarrotado Supremo Tribunal Federal, que, à medida que constitucionalizou o cashback, qualquer discussão a respeito vai parar no Supremo Tribunal Federal. E tornou bastante caótico, confuso e difícil de operacionalização, a começar pelo conceito de IBS. Nós levamos, Vivi, 23 anos para definir corretamente o conceito de ICMS, até chegar à conclusão que se trata de circulação jurídica, que implica compra e venda. Agora, o IBS vai levar uns 30 anos para certificar, porque é um conceito vago e impreciso, tem o limite o céu, tudo cabe no conceito de imposto sobre bens e serviços. Agora, a União Federal, para destruir a doutrina do direito tributário, embora seja igualzinho ao IBS,
chama de contribuição sobre bens e serviços. Por que não o IBS federal? Só para dar o prazer de destruir a doutrina que vem florescendo no direito tributário há décadas. Não é? Então, isso é um absurdo. Doutor Costa, o senhor falou aí em confusão, né? E a grande confusão de tributos no Brasil é que a gente não tem a menor ideia de quanto paga de imposto em cada produto ou serviço, né? É tributo sobre tributo. A empresa paga imposto sobre imposto, já pago pelo seu fornecedor e assim por diante, né? E cria-se aí uma mentalidade, né, de produzir de acordo a pagar menos tributo possível. A reforma vai acabar com essa confusão? A regra de cálculo uniforme para todos os bens e serviços deveria ser simples, como o senhor falou, mas na tramitação do texto no Senado, muito lobby foi feito e a demanda aí por tratamento diferenciado ficou gigantesca. Quem vai pagar essa conta, doutor Kiyoshi, no final? Desconto para uns e imposto mais caro no geral? É isso que vai acontecer? Então, a pretexto de tirar a carga tributária sobre o consumo dos pobres, acabou criando várias castas de contribuintes. Era alíquota linear para todo mundo, 25%, passou. Um tem um desconto de 20%, outro tem um desconto de 30%, outro tem desconto de 60%, e de uma forma invertida. Setores que não precisavam ter nenhum desconto, porque ele tem um crédito dos insumos que geram, que nem o setor industrial, o setor de agronegócio. O setor industrial praticamente não vai pagar nada. Por quê? Porque é o setor que produz mais insumos. Para você fabricar um produto, você gasta 5, 6 insumos, entendeu? Aquele que se incorpora no produto acabado ou aquele que se consome no processo de industrialização. Agora, o setor de serviço vai pagar IPI, vai pagar o ICMS, além das contribuições sociais que já vinha pagando. Então, vai dar um aumento da ordem para os profissionais liberais que pagavam por alíquota fixa, 730%. Isso é um absurdo. E agora? O Lira inventou um novo processo legislativo da aprovação da PEC. Pela Constituição, está dito que a proposta aprovada em 2 turnos, por 3/5 dos membros de cada casa, será promulgada pela mesa do Senado e pela mesa da Câmara. A Constituição não fala em como é que se faz quando as duas casas não se entendem. Então, o Lira inventou um processo legislativo peculiar. Ele vai fatiar a reforma tributária, votar a parte da PEC que tem convergência entre a Câmara e o Senado, deixar para o momento depois a discussão das divergências. Isso não existe. Fatiar a PEC é possível antes de enviar o projeto. Depois de enviado o projeto como um todo, não cabe falar em fatiar no momento da aprovação. Isso não existe. Então, você segue o mesmo processo legislativo ordinário na falta de previsão para processo de aprovação da PEC. Então, uma casa que modifica algo que veio da outra casa, retorna à casa de origem. Ou ele aprova ou ele rejeita. Não tem esse negócio de rejeição parcial ou aprovação parcial. Isso não existe. Isso é invenção do Lira. Doutor Costa, o senhor citou aí como o texto deve chegar à Câmara dos Deputados e a reação aí do presidente da Casa, o Lira, pensando em fatiar aí a reforma para acelerar o processo de aprovação. Então, na verdade, a gente pensa que a ideia realmente é não discutir mais a reforma tributária e aprovar aí em toque de caixa, né? A toque de caixa a reforma. Mas eu penso que se não aprovar tão rápido também, se parar para discutir, doutor Costa, eu fico imaginando aí o tamanho aí do blocão dos subsídios, porque os grupos não vão parar de fazer lobby aí para ganhar um tratamento diferenciado, não é mesmo? Só que essa reforma tributária, Vivi, que o Lira quer aprovar toque de caixa, deixando as divergências para um segundo momento, não tem nada de reforma tributária. É
reforma tributária tem que ter um arcabouço completo. São 51 leis complementares para terminar a reforma. Nem a alíquota está previsto, está falando em 28. Mas quem é que sabe? Se aparecer mais lobby aí para pleitear a isenção parcial, aquilo vai tranquilamente para 30%, entendeu? Então, são 51 leis complementares que tem que formatar a reforma tributária. Aí que você vai ficar sabendo o tamanho do peso da carga tributária. Agora, no Senado aprovou uma tal de BRAC, o teto de tributação. Só que esse teto, em termos de PIB, que o Senado ainda vai definir, qual é o percentual do PIB que vai representar o teto de tributação, esse percentual de PIB é calculado sobre a carga tributária total, incluindo o imposto de renda e tudo, entendeu? Não é sobre o consumo, entendeu? Então, se carga tributária total pode conter dentro desse PIB, mas e o consumo? Nós vamos continuar tendo a maior tributação sobre o consumo do planeta. Doutor Quiochi, nessa grande massa aí de setores subsidiados, quem realmente merece é um desconto na tributação, citando o caso aí da desoneração da cesta básica. A gente vê a movimentação das empresas aí já para incluir na cesta básica os seus produtos. Um estudo do Ministério da Fazenda, lá de 2017, já estimava que a desigualdade de renda cairia 12 vezes tributando a cesta básica e utilizando esse recurso para aumentar o Bolsa Família do que com a desoneração. É muita diferença, né, doutor Quiochi? É, demais. Eu acho que tem que se observar o princípio universal de direito tributário, vigente no mundo inteiro. Todos os bens devem ser tributados. E todas as pessoas, físicas e jurídicas, devem pagar o imposto na medida da sua capacidade contributiva. Porque quando um determinado segmento deixa de pagar, outro segmento paga em dobro. Então, eles chamam isso daí de justiça tributária. Mas onde que está a justiça tributária? Então, setor bancário, setor de seguros, que está nadando em dinheiro, é que paga menos? Onde que está a coerência? Doutor, que eu achei em entrevista o Bernardo Api, o responsável aí por conduzir as discussões da reforma no Ministério da Fazenda, minimizou aí as exceções tributárias no texto aprovado no Senado. Diz que fazem parte do custo político. O senhor concorda? Claro que não. O Bernardo Apic está a serviço dos empresários, que financiaram essa campanha na mídia, uma campanha doida. Antes da votação, Vivi, você só ouvia falar em reforma tributária nos aeroportos, nos terminais de ônibus, na televisão, só reforma tributária. Então, essa propaganda maciça financiada pelos empresários ligados ao Bernardo Apic é que deu toda essa confusão. Quis aprovar um monstro chamado reforma tributária, que de reforma tributária não tem nada. Isso é reforma de poder, conquista de poder. A União, que já tinha concentrado 60% do bolo tributário, agora passa a ter 80% do bolo tributário, porque além da CBI, vai ter tributos especiais, incidentes sobre automóveis novos, comunicação, energia elétrica, transporte. Tudo a pretexto de preservar o meio ambiente e a saúde da população. O que automóveis novo tem a ver com preservação do meio ambiente? Automóvel velho é que polui o meio ambiente, não o novo. Então, está na cara que a União escolheu, sob o manto de preservação ambiental, os impostos mais lucrativos e mais fácil de arrecadar. Entendeu? É só apertar o botão aqui que o dinheiro cai. Entendeu?
Doutor Castro, mudando de assunto aí, falando sobre a estabilidade fiscal, a gente vê uma guerra de narrativas dentro do próprio governo, né? O Ministério da Fazenda buscando o déficit zero e o presidente Lula sabotando de toda forma para gastar mais. Nessa queda de braços, quem vence? Lula fala agora em garantir a estabilidade fiscal. Dá para acreditar, doutor Kiyoshi? Quem vai vencer é o Lula, não é? Que o Lula inventou esse negócio de arcabouço fiscal, ele fez aprovar toque de caixa, porque furou, o governo anterior tinha furado a lei de responsabilidade fiscal que manda limitar o desempenho quando há sinais indicativos de que a meta não será atingida. É o artigo 9º. Ninguém observou isso daí, só a Dilma que foi punido por causa da inobservância dessa regra. Depois eles furaram o teto de gastos, entendeu? Furaram o teto de gastos e substituíram pela que chamaram de nova âncora fiscal. Só que, mas nem começou a entrar em vigor, o Lula já desautorizou o ministro da Fazenda. Falou, não, esse negócio de metas aí é ilusório, isso daí não é importante. Então, ele continuou gastando, gastando e endividando, entendeu? Chegou a uma dívida inusitada de 80% do PIB. Daqui a pouco vai chegar a 100%, entendeu? Então, o governo Lula é um governo sem rumo, é um barco sem rumo, à deriva, que não tem um porto de destino. Doutor Kiyoshi, nosso tempo já se esgotou, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigado. Tá. Tchau, Mais, tchau. mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o doutor Kiyoshi Arada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.